Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Estou passando aqui para compartilhar com vocês uma mensagem, que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração essa noite. Confesso que eu queria gravar mais tarde um pouco, porque meus olhos estão bem inchados, mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus tem pressa em ministrar essa palavra em corações, amém? Então eu não esperei, eu vou passar agora, E vai ser breve, rapidinho, amém? Eu quero estar lendo aqui 2 versículos apenas, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, o texto que eu acabei de ler, é possível que você já tenha ouvido ele muitas e muitas vezes, Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não sei, o que se passa na sua vida. Eu não sei como é a sua intimidade com Deus, a sua entrega para Deus, E como que diz aqui, talvez você realmente se entregue a Deus como sacrifício vivo. Você apresenta a Ele um culto com inteligência, um culto com consciência. Você adora Ele de verdade. Você sempre serviu Ele de verdade. Você sempre abriu mão, sempre renunciou em prol de Deus. Você sempre quis viver isso na sua vida. E talvez você fez tudo acreditando na palavra de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas talvez hoje você não consegue, você não se encontra, vivendo essa vontade boa, perfeita e agradável, Mas eu vim aqui nessa manhã para te falar uma coisa. A palavra de Deus é verdadeira, amém, irmãos? E o olhar de Deus está sobre os fiéis da terra. Não pense você que a sua entrega, as suas renúncias, às vezes que você se sacrificou, às vezes que você abriu mão do mundo, às vezes que você não foi como o mundo, mas você preferiu fazer tudo diferente. Os céus registrou tudo, tá? E deixa eu te falar mais uma coisa. Quando falo para que experimenteis qual é a vontade de Deus, Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, por mais que esse versículo seja um versículo muito conhecido e de muito fácil compreensão, ele é um versículo muito profundo. Por quê? Para viver esse versículo, tem todo um processo. Por quê? Primeiro, para a gente entender as vontades, o gosto de alguém, a gente precisa conhecer esse alguém. A gente precisa ter intimidade com esse alguém. Então, para a gente entender, irmãos, que a vontade de Deus é boa e agradável, não é coisas que acontecem de um dia para o outro. Existe todo um processo, tá? Eu sei que existe um momento em que a gente vai desfrutar de tudo, de toda a entrega que a gente fez, Mas às vezes no decorrer, às vezes no percurso, na caminhada, nem sempre é agradável, tá? Nem sempre é prazeroso. Às vezes é doído, Às vezes é angustiante, tá? Mas a palavra de Deus, ela não mente, irmãos. Se a palavra de Deus diz que está na vontade de Deus, é bom e agradável, é porque é. Amém? E deixa eu te falar uma coisa.
Deus, irmãos, por várias vezes Ele nos testa, tá? Ele nos prova. Por exemplo, Abraão, né? Qual era a vontade de Deus para a vida de Abraão? Quais eram as promessas de Deus para a vida de Abraão? Que ele fosse o pai de multidões. E Deus prometeu um filho a Abraão, né? Deus prometeu e cumpriu com a sua palavra, dando a ele o Isaque. Com certeza, irmãos, Abraão já se sentia vivendo o bom, o perfeito e o agradável de Deus, né? Vendo aquele filho, sabendo que agora ele teria um herdeiro, né? Olha que coisa maravilhosa. Aquele lar que era tão sozinho, né? 2 velhinhos ali sem esperança, agora já tem uma criança correndo pela casa. Mas, irmãos, quando Abraão achava que ele estava vivendo o bom, perfeito e agradável de Deus, veio sobre ele uma provação, veio sobre ele um testar de Deus, né? Onde Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. E com certeza, irmãos, naquela caminhada de Abraão, a subir naquele monte para oferecer o filho dele, eu imagino o quanto de pensamentos não passou pela mente de Abraão, né? Quem sabe Abraão se pensou: Deus, mas eu não te pedi filho. Deus, eu simplesmente aceitei a sua vontade. Deus, mas como o Senhor me dá algo e pede de volta? Né? Quem sabe passou muitas coisas pela mente de Abraão. Quem sabe, talvez, se fosse os nossos dias, Abraão olharia para esse versículo e falaria: Deus, mas a tua palavra diz que a tua vontade é perfeita, é boa, é agradável. E como assim que o Senhor me pede esse filho? Né? Mas Abraão, irmãos, talvez ele se questionou muito na mente, mas mesmo assim ele fez a vontade de Deus. Por quê? Porque Abraão, irmãos, ele conhecia Deus. Abraão, ele caminhou com Deus. Abraão teve intimidade com Deus. E Abraão conhecia Deus, irmãos, a ponto de saber que ele podia entregar sim o filho dele. Ele podia sim renunciar àquilo, né? E que de alguma forma Deus iria suprir ele. Porque não foi o mesmo Deus que supriu ele durante toda a caminhada? Não foi ele o Deus que levou ele para uma terra distante que ele não conhecia, mas que guardou, que livrou e que fez prosperar, né? O porquê não, né? Agora Deus iria falhar com ele. E Abraão sobe para sacrificar o Isaque. E ali, irmãos, Deus provê o cordeiro para o menino, né? Vamos dizer assim, na hora H, né? Na hora em que ele ia sacrificar o filho dele, Deus provê o cordeiro, né? E fala para não tirar a vida do menino e coisa e tal. E eu quero falar para você hoje. Quem sabe talvez você apresentou o seu filho, quem sabe você apresentou o seu casamento a Deus, quem sabe você sempre viveu para agradar o coração de Deus. Quem sabe você sempre renunciou às suas vontades. Quem sabe você sempre se entregou a Deus. Quem sabe você sempre abriu mão de você mesmo para agradar o coração de Deus, para apresentar a Deus um culto, né, racional, um culto com inteligência ao Senhor. E talvez você hoje se encontre numa situação tão difícil. Quem sabe o filho que você apresentou a Deus hoje talvez é o filho que te maltrata, que talvez é aquele que tira notas vermelhas na escola. Quem sabe o casamento que você apresentou a Deus desde o começo, hoje é o que te traz aflições e tristezas, né? Mas eu vim aqui para dizer que Deus irá prover para ti um cordeiro, tá? Eu não sei, irmãos, eu me emociono porque eu sinto nessa palavra um cuidado de Deus muito grande, tá? Então, assim, creia. Deus proverá para ti um cordeiro. Deus proverá para ti uma solução, tá? Não pense você que foi inútil. Não pense você que Deus não está vendo. O homem deixa passar os seus olhos despercebido muitas coisas, mas Deus não, tá? Então descanse o seu coração no Senhor. Não ache que foi inútil, tá? Às vezes que você renunciou ao mundo, às vezes que você abriu mão do pecado para se santificar diante de Deus. Às vezes que você abriu mão de tantas coisas para agradar o Senhor, tá? Não foi inútil. E creia que muito em breve Deus proverá para ti um cordeiro. Amém? Eu quero orar com você rapidinho. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença, Deus.
E eu quero apresentar, Deus, as vidas dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento. Ó Deus, eu peço, Senhor Deus, que vai de encontro delas, com a solução e com a resposta que elas precisam. Eu sei, Deus, que o Senhor é um Deus quem cuida. E eu sei, Deus, que nessa manhã, Espírito Santo de Deus, o Senhor está vindo com essa palavra como bálsamo, meu Pai, para renovar nossas forças, para reavivar nossa esperança. Espírito Santo de Deus, e eu profetizo sobre a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, uma provisão do céu. Eu profetizo, Deus, que elas viverão a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a vida delas, sobre a casa delas, sobre o chamado a qual o Senhor confiou. Meu Pai, a presença do Teu Espírito Santo, a graça do Senhor sobre elas e uma provisão do céu, Espírito Santo de Deus, para que elas venham desfrutar da presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ficar aqui com vocês. Beijão, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.